Deus já fez, Ele faz e Ele tem poder para continuar fazendo até o fim. Eu quero deixar a meditação da igreja, a palavra falando sobre ofertas, sobre dízimos, sobre a vida do crente em relação a esse assunto. Nós não falamos muito desse assunto aqui na nossa igreja, porque nós não temos o objetivo de conquistar nada de nenhum irmão. Quando eu falo conquistar, eu digo conseguir de alguma forma manipular para que as pessoas tenham. Não. Nós não temos esse interesse e Deus tem abençoado esta igreja. Então, não é dessa forma que Deus ele trabalha, mas Deus ele tem interesse na minha e na sua vida. E é necessário sempre voltarmos a falar desse assunto para que eu venha me conscientizar dentro de mim. Irmãos, o que eu faço, isso não vai afetar a sua vida. O que você faz não vai afetar a minha vida, né? Mas vai afetar diretamente a vida daquele que faz. E livro de Malaquias, capítulo 3, do verso 7 até o verso 10, fala sobre Deus chamando o povo de volta a uma verdadeira adoração. Porque Deus, no Antigo Testamento, ele estabeleceu uma adoração através de ofertas e dízimos. O objetivo era dois. Primeiro objetivo, adoração a Deus. Esse era o primeiro objetivo. O ofertante, ele tinha que estar com o seu coração desejoso de oferecer a Deus algo que Deus viesse a se agradar. E segundo, essa oferta serviria de mantimento para a casa de Deus. Porque diferente de hoje, a igreja de Deus no templo era o que financiava a vida daqueles homens que trabalhavam ali, era as ofertas e os dízimos. Então eles eram independentes dos dízimos e das ofertas do povo de Deus. Quando Deus repartiu a terra, quando Josué atravessou o Jordão e conquistou a terra, Deus deu terra para todas as tribos, mas não deu terra para os levitas, que eram o povo que Deus separou para cuidar das coisas de Deus. Então esse povo dependia também das ofertas e dos dízimos daqueles que vinham ofertar. E como eu disse, a oferta tinha dois objetivos. E o primeiro objetivo, irmãos, era agradar a Deus. E o segundo objetivo, como eu disse, abençoar a casa de Deus. No livro de Malaquias é um profeta que profetizou depois que o povo voltou da Babilônia. É o último livro do Antigo Testamento. É o último profeta que Deus usou para falar com o povo, até João Batista. De Malaquias até João, mais ou menos passaram 4 séculos, 400 anos. E Deus aqui, não vou dizer nenhuma última tentativa, né? Porque Deus não desiste do seu povo, mas antes de vir Jesus para renovar a aliança e colocar o seu Novo Testamento, Deus fala ainda mais uma vez através desse profeta, chamando o povo a uma adoração verdadeira. E o versículo 7 diz: desde os dias que vossos pais os desviaste dos meus estatutos e não os guardaste, tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Versículo 8: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Versículo 9: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. E verso 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu
e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Ou seja, essa bênção de Deus será aquela bênção recalcada, sacudida, transbordante. Mas Deus pede para o povo voltar para a verdadeira adoração, porque o que estava acontecendo com esse povo? Eles estavam se afastando de Deus na sua vida moral. Se você quiser depois ler o livro de Malaquias, eu aconselho. E se afastando de Deus na verdadeira adoração através de ofertas. A oferta a Deus deveria ser uma oferta de primícias e de animais perfeitos. Se a oferta fosse de grãos, era a primícia da plantação. E se fosse de animal, era de um animal perfeito, de um ano, e que não houvesse defeito. E esse povo estava engabelando Deus, oferecendo animais defeituosos, oferecendo aquilo que sobrava deles, eles não queriam, então levavam para Deus. E Deus vai dizer: olha, eu estou enojado da oferta de vocês. Não foi isso que eu pedi. O que eu quero dizer hoje, nessa noite, com essa palavra, você vai dizer: mas esse povo não era o povo judeu lá do templo? Irmãos, hoje tem se usado a Bíblia para distorcer aquilo que Deus ordenou ao seu povo. A Bíblia nunca, você não vai encontrar na Bíblia em lugar nenhum Deus abrindo mão da adoração do seu povo, tanto uma adoração de louvor, tanto uma adoração na sua vida moral, pessoal, como numa adoração também na sua vida financeira. Só que Deus não quer que nós venhamos a fazer para Ele aquilo que sobra. De que maneira? Em todas as maneiras. Se você traz a Deus uma adoração no tempo que te sobra, não existe nunca um tempo separado para Deus, aquilo não é uma adoração, é o resto. Dízimo significa primícia, sabia disso? O que significa primícia? É o primeiro lugar, é a primeira a ser tirado. Então, ou é primícia, ou é resto. Não existe como ter duas colocações para a mesma palavra. Então, o pedido de Deus para esse povo é: voltai para mim. Voltar como? Voltar às boas obras, a fazer aquilo que realmente eu me agrado. E Deus leva tão sério, irmãos, a oferta a Ele. E eu repito, não estou aqui falando para você trazer dinheiro para a igreja. Mas a Bíblia ordena, é mandamento de Deus, que eu e você o louvemos também com a nossa vida financeira. É mandamento de Deus. E Deus é tão sábio que Ele não pediu de igual modo. Olha só que interessante, irmãos. Deus podia colocar um valor X, só que seria injusto. Porque quem ganha pouco passaria dificuldade. Quem ganha muito teria facilidade. E Deus pede o que, irmãos? 10%. O apóstolo Paulo fala: cada um traga segundo a sua riqueza. Quem tem muito, traz mais. Quem tem pouco, traz menos. Mas todos contribuam. Porque Deus se agrada daquele que não se apega às coisas, mas oferece também uma parte daquilo que Deus dá de volta para Deus. E Deus leva tão sério a oferta, irmãos, mas tão sério. A prova disso está no primeiro livro da Bíblia. O primeiro, vamos dizer, os primeiros filhos do ser humano, Adão e Eva, Abel e Caim. Os dois trouxeram ofertas, irmãos. Os dois tiveram o trabalho de ir até lá e oferecer a Deus alguma coisa, mas Deus aceitou dos dois? Não, mas não era oferta? Os dois não trouxeram? Deus não podia falar: tá bom, tá tudo bem, ô Caim. Eu sei que você é meio pão duro, eu sei que você se apega nas coisas, mas tá tudo bem, você vai melhorar depois. Não. Deus disse: não, de você eu não aceito. Eu vou aceitar de Abel e você está reprovado. Então não adianta a gente querer, irmãos, passar a mão na cabeça e dizer: tá tudo bem, irmão. Deus aceita a si mesmo, não tem problema não, vai melhorar. Não, não vai, irmãos. Deus quer que nós nos voltemos para Ele. Aleluia. Em todas as áreas da nossa vida. A adoração sincera é aquela de que você não tem, a sua consciência não te acusa. Lembra de Jesus olhando lá no templo, todo mundo ofertando, uns vinha, dava um tanto, outro dava um tanto.
e de repente vem uma viúvinha aí, coloca suas moedinhas. Segundo as suas condições, ela deu a sua oferta. E Jesus disse, ela deu a melhor oferta. A maior foi a dela. Talvez os discípulos, Pedro falou, Judas, que era muito ligado no dinheiro, né? Ele falou, Jesus não sabe fazer negócio, não. Essa viúvinha aí está atrapalhando, está tomando lugar de quem podia dar mais. Jesus diz, não, ela deu da sua riqueza tudo que ela podia dar. No fundo do seu coração ela quis agradar a Deus. Deus não está interessado em valores, irmãos. Só que se eu posso e eu não faço, não é que Deus está interessado no valor, mas é a intenção do meu coração. Ananias e Safira, outro exemplo de alguém que foi reprovado por Deus, podendo fazer, não fizeram, e não tinham obrigação. Deus nem estava pedindo nada, mas tentaram enganar a Deus, assim como esse povo aqui de Malaquias, esse povo que está ouvindo a palavra de Malaquias, estavam tentando tapear a Deus, oferecendo um sacrifício fajuto, falso, para Deus. E Deus diz, ninguém me engana, eu sei cada uma das ofertas, qual é e qual não é. Deus é tão justo que aqueles que não podiam dar alguma coisa que não tinha, Deus aceitava até uma rolinha, um passarinho, porque Ele não estava interessado no tamanho do valor, mas a intenção do coração. Então que hoje essa palavra, irmãos, fica para reflexão na minha e na sua vida. Deus, Ele sabe de todas as coisas, ninguém engana a Deus. Deus conhece a intenção do meu coração, conhece a intenção do seu coração, e Ele recebe aquela oferta que é verdadeira. Amém? Vamos louvar o Senhor.